Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes, né, meu parceiro Jair? Com certeza aí, galerinha, estamos aqui iniciando mais um BocCast e esse mais que especial. Com certeza, uma pessoa viu? maravilhosa e que nós vamos encher de perguntas aqui, com certeza, porque temos muita curiosidade, né, Igor? E hoje, gente, o nosso convidado especial, né, o nosso querido Padre Antônio. Você vai falar Padre Antônio, eu acho que pouca gente vai conhecer. A primeira pergunta que eu ia fazer era o nome desse nosso convidado. A gente está aqui hoje, gente, com o nosso querido Padre Antônio de Oliveira Maia, o nosso saudosíssimo Padre Maia, né? Esse personagem, essa figura bocaiuvense nossa aqui, né? Que nós temos orgulho de estarmos recebendo ele aqui hoje. Então, pessoal, né? Estamos começando aqui mais o nosso quarto BocCast. E fiquem ligados, que tem muita coisa boa pra sair por aí. Não é não, Jair? Isso aí. E a primeira coisa, sim, Padre Maia, que a gente tem a curiosidade de saber, da mesma maneira, a gente chegou aqui, Padre Maia já fez uma árvore genealógica aqui, já falou quem que era o pai, a mãe, irmão, tudo. Tem uma memória daquela que a gente fica assim, abismado. E queria saber de você, padre. O senhor é da cidade de Bocaiúva mesmo? O senhor veio aqui com a família? Tem parte da família que é aqui? Como que aconteceu isso aí? Assim, ou é uma paixão à primeira vista? Eu agradeço muita pergunta, né, Jair? Que parte de sua parte. É importante dizer que eu sou mais campesino. Eu sou mais do meio rural. Nasci lá no Mucambo, porque há vários Mucambos. Sim. Mas o Mucambo que pertence à classe de Poções. Aqui Sentinela, sobe a serra, etc. Né? Eu nasci ali, no meio simples, no meio rural, e fui uma criança como as outras crianças. Sim. Eu gostava muito assim, de brincar, gostava muito da vida assim, rural, né? De ver o gado, ver os cavalos, etc. Deus me deu a graça de uma certa agilidade. Por exemplo, eu sabia montar bem a cavalo, etc. Não que eu fosse especialista nisso, mas eu sabia... Habilidoso, né, pai? Eu sabia andar a cavalo, essas coisas pequeno. Sim. Né? E possuía muita agilidade nas pernas também para correr. Né? Menino esperto, né? Depois ele vai falar isso tudo lá no futebol para você ver. Quando eu lembro, eu ia pegar um cavalo para pai, né? Que naquele tempo era mais o meio de transporte maior era equestre, né? Sim, de cavalo. Era o cavalo. Eu quase que acompanhava o cavalo que corria para não ser pego. Eu quase empanelhava. Quase empatado, né, pai? É uma infância saudável que não existe mais. Verdade, viu? A gente sente saudade. Eu de vez em quando eu estou vagando pelas matas, pelos morros, pelos rios que se vão acabando. Sim. Infelizmente. Sim. Eu sinto muita saudade. Eles falam que eu sou saudosista. Não é que eu seja saudosista. É que nós somos aquilo que nós fomos. Né? Que nos construiu, né? Aquilo que nós somos. Nós não podemos desprezar as raízes. Eu, por exemplo, eu guardo os amigos de meu pai, os amigos de minha mãe, eu guardo todos eles, porque eles fazem parte da nossa história. Verdade. Né? E eu gostava muito assim de dar vida ativa. Na escola não fui muito bem, não. Pai. Foi meio lá, meio cá, já ficar. E o senhor estudou lá na cidade de Claros ou o senhor já vinha? Aqui. O senhor vinha para cá? Pai te comprou uma casa aqui em Bocaiúva, então a raiz também de Bocaiúva, também em Guaraciama também. O nome do pai do senhor, padre? Eu nunca tive a curiosidade de perguntar. Odilon da Silva Maia. Odilon da Silva Aquela Maia. rua, Dilo Maia, sim, é do meu pai. Que chama Dilo. Adilo Maia era no Zumbi, né? Zumbi. É tanto que quando eu era criança, eu tinha a minha turma da rua Dom Pedro, que hoje é José Brandão Filho, ela é chamada Tom de Dilo. Eu era chamado de Tom de Dilo. Quando nós íamos jogar peladas, né, ali que não havia o mercado, depois que Van Dyck construiu, né, ali, abriu a avenida, etc. Quando eu jogar pelada ali, eles diziam assim, eu Tom de Dilo contra o resto. Será que era habilidoso, Jair? Já escolhia primeiro, já levava. É porque a gente corria muito, e isso ajuda. Bastante. Ajuda muito na parte física.
Mas aí eu fiquei, vamos dizer assim, na infância, na escola, eu não era dos primeiros. É tanto que no terceiro ano de escola, Agostinho Nery, que faleceu há pouco, né, dos Neres aqui, sim. Ana Célia, etc. Flávio Tito, da Central, também, e Ney D'Artagnan. Ney D'Artagnan é filho de Zé de Tota. Zé de Tota era um agente telegráfico, né, que gostava com as correntes nos braços, assim, todo cheio de coisa. Estiloso, né, padre? E quase não gostava de namorar. Era casado, mas ele quase não gostava de namorar. E nós quatro, no dia da prova, nós quatro éramos crianças, né? Os outros todos já morreram. Certo. Somente eu ainda estou peregrinando por esse Graças mundo, a Deus, né? Aí no dia da prova, ficamos pondo as carteiras, não fizemos nenhuma linha. Pá, os quatro tomaram bomba. Oh, meu Deus. Todos quatro. Então você já tomou bomba, já. Pai? Meu Deus. Eu não ia imaginar isso nunca na minha vida, que Padre Maia tinha tomado Padre bomba. Maia, eu fiquei feliz agora, porque teve um dia que eu fiquei de recuperação, mãe me xingou tanto. Nossa mãe, Senhora. Tá, agora eu tô redimido. Vamos Mãe, a senhora também, aquela vez a senhora xingou eu porque ela quer a recuperação de Isa no segundo ano, lá no Odilon. Aí, tá bom. Padre Maia também já tem obrigado, problema. Padre. Valeu. Ô, Padre, agora o senhor falou da escola, né, e desse convívio do senhor na escola. Aonde que você... Que era a escola suas aqui? Quem que era a professora da época? Era Coronel Fulgêncio. Hoje é Genesco. Antigamente a gente chamava Coronel Fulgêncio. E a estrutura era a mesma de hoje, Padre? Eu tinha... O mesmo prédio, etc. Era um inspetor que carregou esse nome, né, de Coronel Fulgêncio. Mas era um tempo, assim, muito agradável. Né? A gente brincava muito, etc. E eu lembro uma certa vez, lá na escola, que havia a hora da merenda. A merenda. Mingau. Melhor hora, né, Padre? Mingau. Né? E havia um mingau de R$200, que era sem leite. E o mingau de R$300, que era com leite. Né? E nós estávamos perto da mesa, e havia várias meninas, a maioria já morreu, etc. E uma menina achou por bem me chamar de besta. Olha, olha o problema aí. Era criança, né? Chamava de besta. Aí eu era criança, eu dei a resposta. Besta é cabresto, quando a mula coisa, você cheira. A boa resposta, eu não sabia do essa, né? E ela, com certeza ela não teve como falar nada depois. Você essa? Essa eu não Essa eu também nunca tinha ouvido, não, viu, Padre? Essa do besta aí. Não falar o que é. Não é? Quando a mula coisa. O que acontece no final? A menina era neta sobrinha da diretora. Padre, mas... Bateu aí deu problema, a boca, padre, no ouvido da diretora. Eu estava na sala de Dona Dila. Dona Dila chamava Adelinda. Dona Dila era uma professora muito dócil. Ela morava ali. Tia de Ruth. Aqui, Ruth. Ruth mora aqui perto. Ruth. Mãe de Fred. Lá do hospital. Ah, tá, Fred Vermelho. Sim. Eu estava lá, uns 40 alunos. Eu estava na sala depois, né, desse acontecimento. Ela chegou lá e me pôs a base de cachorro. Nossa. Era criança. E a minha me xingou também. Ela me desprezou. Que a palavra, só teve uma reação, né? A palavra besta é uma palavra pesada. É forte, né? Com certeza. Ela aconteceu assim, eu sou sábio, você é besta. Não pode, né? Ela me xingou todo, mas ficou muito sentida, né? Depois passou, etc. Né? Mas vocês fizeram uma pergunta muito importante sobre os professoras. Né? Nós tínhamos Dona Maroquinhas, né? Nós temos Dona Dira, Dona Luiza Araújo também. Nós tínhamos também, neste tempo, Dona Luzinha, o pessoal aqui dessa rua, esqueci o nome dessa rua de Bel, ali esqueci o nome ali. Letícia sai na praça, que vendido da igreja, sai na praça. Aquela rua lá de São Vitor. É Zé Brandão Filho mesmo? Não, é ali onde que é o... Eu sei onde é que é. É Cônego Morron. Onde é que tá a gráfica? A Cônego Morron.
É ali onde é que é a gráfica subindo para onde que é o fogão de lenha? Até a Prato Não, lá eu não lembro. Não, a farmácia de vamos lembrar. Ivan. Sim, é que dá no fogão de lenha ali hoje, Albatroz. É isso mesmo. Mas a dona Luluzinha, e assim por diante. Quando eu me tornei padre e fiquei dirigindo a paróquia, eu fiz uma homenagem a elas, todas elas. Eu pedi para confeccionar um quadro com a figura da escola para cada uma delas. E elas receberam esta homenagem, todas já morreram. Nossa. Mas antes delas morrerem, deu tempo, né, pai? Você lembra disso? Deu tempo, eu fiz questão de prestar uma homenagem, porque a Bocaiúva, ela, infelizmente, ela não tem essa conotação de gratidão, de reconhecimento, de lembrança, de memória, né? E são muitos personagens, né, padre? Igual o senhor falou aí, são várias professoras. E isso, padre, há quantos anos atrás? Isso lá, já tem lá, eu estou com 84 já, na flor da mochibada, o pé na cova. Nada disso, Maria. Isso então o quê? Uns 74 anos atrás? 70 anos atrás? Mais ou menos. Não, a missa a homenagem. Não, sim, eu falo assim, essa época que elas foram professoras do senhor. Professoras, né? E na época só tinha essa. Só tinha o Genesco? O Genesco só tinha a gente falava antes, era. O Coronel Fugêncio, né? E só tinha aquele início de alfabetização e tudo, e depois tinha o ensino médio, que tem hoje, em Bocaiúva, o limite... É só do primeiro ao quarto, né? Depois que veio a admissão, eu fui chegando. Depois veio o Sou do Bonfim, né, o Severino. Sim, Severino. Veio, etc. E aí por diante. Já a escola normal foi no Magalhães Pinto. Aqui, em Magalhães Pinto, né? Mas o importante que a gente deve, assim, marcar é que deve guardar, não somente as professoras, etc., mas guardar também os colegas. É verdade. A coisa mais triste que se tem é quando você é criança e você cria uma amizade e, com o passar do tempo, essa amizade vai morrendo. Se perde, né? Eu era, assim, de família simples, da roça, que eu era, etc. Aí eu tinha os meninos mais aquinhoados, mais ricos, de posse maior, né, e tudo. E eles brincavam comigo e não sabiam que era mais importante do que eu. Quando eles se acharam bem conscientes de que era o melhor, nunca mais me cumprimentaram. Nossa. Isso é muito triste. Né? Então, eu faço questão de guardar, eu vou longe buscar o passado. Né? Eu falei, seu pai, sua mãe, etc. Né? Isso é respeito também, né, pai? Isso se chama cultura, isso se chama educação, isso se chama humanismo, a pessoa ser humana, não esquecer. Eu chego perto de alguém e falo, como é que chamasse seu avô? Não sei. Eu falei, seu avô chamava fulano de tal, etc, etc. Né? Então, eu falo sempre que guardar os colegas de infância, guardar as professoras, guardar tudo, as amizades, lembrar, fulano foi amigo de meu pai, eu devo só de o senhor falar até pontos na sua infância, que o senhor gostava de correr, o contato com o meio rural, até o que o senhor guarda, até isso, até hoje, que o senhor gosta, né? Então, assim, são lembranças que o senhor tem quando era criança e até hoje, o senhor traz isso com você. Né? O senhor tem esse cuidado. Quando eu falei que o senhor chegou aqui, já falou, né, a respeito dos pais, dos avós, tudo isso é o quê? Essa educação que você teve, esse cuidado que o senhor teve. E as pessoas em si, eu vejo da seguinte maneira, as pessoas elas querem atenção e às vezes a gente não dá essa devida atenção. E às vezes um simples fato, igual eu falo que quando a gente ia na missa, o simples fato do Padre Maia saber o nome, ele sabia o nome do meu pai, o nome do meu avô, eu já chegava e falava assim, pai, o padre conhece o senhor, conhece todo mundo. Então assim,
é a importância que a gente dá pro ser humano. Entendeu? Isso é muito importante. E isso é as raízes. As raízes que ele começou falando sobre as raízes. A gente não pode abandonar ela nunca. Não, jamais. É a essência. É que eu falo aquela frase. Nós somos o que fomos. Nós somos o que fomos. Claro que há correções no caminhar da vida, há correções. Você não pode esquecer as pessoas. Eu fiz um velório um certo tempo atrás, aqui em Bocaiúva, e um colega meu, antigo colega de infância, né, ele veio, acho que naquele tempo, mais de 70 anos. Naquele tempo. Aí eu cheguei perto dele e eu não esqueci. Cheguei para ele falando, tá bom, você lembra de mim? Não estou lembrado. Não. Quer dizer, você é fulano de tal, etc., eu sou um colega de escola. Quer dizer, a pessoa não se interessou na vida em guardar a memória, a amizade, né? A infância, que é tão rica, né? De brincadeiras, de convívio, aquelas brincadeiras saudáveis, sadias, onde não havia vício de fumar, nem de beber, nem nada. Nós éramos de uma compleição física muito forte, porque não bebia e nem fumávamos, nem nada, brincava. Isso é engraçado, que essa parte, às vezes, ninguém dá valor hoje. Né? Mas eu, por exemplo, quando eu fui fazer, aos 80 anos, fui fazer a operação do coração, né? Fui fazer a operação de safenia mamária, lá de uma hora para outra, né? Eu fui fazer um cateterismo e cheguei com a roupa do corpo, né? Na Santa Casa. Os médicos fizeram o cateterismo e falaram, você não vai voltar, não. Você vai ficar aqui já. Eu tinha 95 de veias entupidas, congestionadas. Só 5 estavam só 5% funcionando. Vezes, né? Os médicos entraram em reunião, porque 80 anos é brincadeira. Aí eles ponderaram, eles souberam mas no meu histórico, eles ponderaram. Ele jogava futebol, ele nunca fumou, etc. Pode operar. Quer dizer, no 80 anos, você pega, por exemplo, uma pessoa mais jovem hoje, que se contaminou com cigarro, com bebida, etc., não aguenta uma operação dessa. Não. Entendeu? Então, isso é muito importante, muito saudável. Eu fui sempre um apaixonado pelo esporte. Chamava pelada. Bate uma peladinha, né? Uma pelada, né? Eu falo assim, na infância eu joguei pelada, agora na velhice eu jogo pelada. Ô, padre, agora, o senhor jogava, né? Eu já assisti demais na BB ali, no Vera Cruz, tanto em pelada, Praça Esporte. Eu falei errado, era Praça Esporte, BB. Tanto, o senhor jogava e tinha uma posição, né, que era dele lá, que quase não corria, que era lateral direito, não era isso, padre? Eu jogava antigamente, qualquer assim, mesmo no gol. Quando o senhor veio, aqui que o senhor falou que veio estudar, nessa época, lá na roça também, você já tinha contato, assim, com esporte? Com futebol? Com futebol? Tinha. Bola, você já jogava lá? Era no meio de tocos e pedras. Então tá explicado por que domina a bola daquele jeito. Danadinho. É porque tinha cascalho, tinha pedra, ou era dominado daquele jeito ou era nada. Aqui também, onde é que é o hospital hoje, era um campo de terra cheio de pedrinhas. Aquele cascalho grosso. Sei. Se você caísse no chão, você estava perdido. Um dia me deram uma queda. Tinha que passar mergulho de brocha, né, padre? Um dia me deram uma queda e eu perdi a fala. Nossa Senhora. Foi tão forte a queda. E meu primo, aí Costa, que já morreu há pouco, tantos Costa, né, que também jogava muita gente lá, ele perguntava, você machucou, Tony? E como é que eu ia responder? Era só que assim, que não tinha. A voz tinha ido embora, né, pai? Eu estava sem poder nem respirar. Perdeu o fôlego. Mas lá na roça, uma vez era festa do Bonfim. Eu era rapazinho, quase infante, né? Aí nós fomos jogar uma pelada numa manga lá, e havia roçada, e ficava aqueles topos assim lá, aquelas pontas. Aquelas pontas vivas. Descalço. Correndo descalço naquele trem. Descalço. Nossa Senhora, parecia. Meu dedo dentro do pé foi num toco, e aquilo abriu uma brecha aqui. Nossa. E eu tinha que pôr sapato novo
Era a festa para vir na festa. É a festa. A festa é põe um sapato novo, a roupa nova, né, velho? Todo novinho. Todo mundo. Da tinha a roupa guardada para vir já. Para vir na festa, né? Eu sei que eu pus esse dedão aqui no sapato. Com a unha revirando. Depois eu vou contar assim uma história minha. Chegava, estava merejando aqui. Coisa, né? A dor. Essa procissão de 3 horas. Nossa. Lá vou eu. Quando eu cheguei aqui, e que eu tirei o sapato, foi o céu na terra. Nossa. De tanta dor, tanto queimar. Mas esses são fatos, né, que a gente guarda, assim... É experiência, né? No passado, né? Agora tem a parte do seminário, né? Seminário, sim. Na parte do seminário, o nosso time, pela força física, essa resistência, ninguém ganhava fácil de nós lá dentro, não. Do seminário, não. O padre Pedro Hendricks, vocês não conhecem, vocês são jovens, todo mundo é jovem, mas o padre Pedro Hendricks gostava muito de futebol. E ele comandava lá no seminário. O seminário era em Montes Claros? No Melo. É em Montes Claros, no Melo? No mesmo lugar, onde que é hoje, ali no bairro Biturun, no próximo Biturun. Né? Aí até o Casimiro, com o Juvenil, foi lá e perdeu. E perdeu por lá dentro. No primeiro jogo, eles não me deixaram jogar. O Casimiro não deixou jogar, não. Eu fiquei de fora. O padre Pedro não gostou, né? Porque nós éramos muito juntos, jogávamos juntos. No segundo jogo, eles ganharam o primeiro. No segundo jogo, o padre Pedro não. Só joga se o Maia jogar. E eles não aceitavam o senhor jogar por que motivo? Porque a gente era mais bruto, né, parte. Já jogava. A gente fortificava o time. Entendi. Dava sangue. E eles já conheciam o senhor. Já sabia. Dava sangue, né? Entendi. Já sabia que o senhor jogava. Esperando bola, não. A gente pegava a bola e sumia no mundo. Mas aí, no segundo jogo, nós ganhamos de 8-4. Do Júnior Cassimbiro. E o senhor fez quantos gols, padre? Nem me lembro mais. Mas eu fez 7. Eu jogava na defesa, jogava mais para frente, etc. Né? Mas tem um fato interessante. Eu já era padre, vou jogar Guaraciama. Aí eu peguei. É um fato assim pitoresco, né, da vida. Eu peguei uma bola e saí correndo. Né? Campo de terra ainda. Hoje tem campo para esse estádio, tem lá, né? Aí lá de fora havia um torcedor. E gritava lá de fora: derruba o homem, compadre Mané, derruba o homem. Né? Graças a Deus, corria muito. Eu não pegava, né? Não, pegava. Mas igual também o Lório de Guaraciama, dos Américos, né? Eu não estou falando mal da família, até amiga. Mas havia uns Américos que eram fortes. E eu me derrubou e eu saí relando. Vixe, no campo. Ele chegou e ainda pôs o pé em cima. Boa barriga. Tá doido? Isso era pra intimidar o senhor? Ele tá querendo intimidar o senhor. Os Américos. Sabe Celso do Sai? Celso, sei. Celso é filho de Pedro da América ali. Sei. Né? Celso é chegou em cima. De maneira que depois eu fui para São Paulo, né? Estudei lá em Bom Jesus de Pirapora, aquela música como é que chama a música? Parecida, não, Bom Jesus Pirapora. Tem a música, né? Famosa com... Como é que chama que cantou? Sou caipira. Sou caipira. Essa? É lá que eu estudei, né? Tá. A vida, muito assim... Isso o senhor já era... seminarista. O senhor era seminarista, aí o senhor foi para lá. Ô, padre, o senhor foi para o seminário com quantos anos, padre? Eu fui com 16 anos. 16 anos, né? Já era rapazinho, já era... E a mudança, vamos dizer assim, a mudança estrutural minha foi muito forte. Foi drástica. Eu saí do campo, da liberdade, dos cavalos, etc., né? Para ficar preso num seminário cercado de lasca. E como que se deu isso, padre? O senhor já tinha uma vocação? Naquela época, que aconteceu? O padre Ciardo Maes, que eu chamava Ciardo Mais, era Maes, belga, ele arrebanhou uma turma, né? Me convidou também, e eu fui, né, até falar com meus pais, se podia, etc. Aqui havia muitos meninos daqui. No seminário havia 75 seminaristas, uns 25 de Bocaiúva. Que beleza. De Bocaiúva. Afonso Rodrigo, Paulo Catatal,
Desculpa. Bocatatal, tantos outros, Tom César, Drummond, Simval, meu irmão. A turma era grande, né, Era pai? 25, daqui Tom Rosa. Era quase um time, vocês levaram um time lá pro seminário. Ah, então é por isso que o seminário não perdia, vocês já eram tudo entrosados desde daqui. Tom Rosa, você ia falar, Tom Rosa? Tony Rosa é um que morava no Zumbi, morreu também tem um pouco tempo. Não, Tom Rosa tinha padaria lá embaixo, João Rosa. Não tem Heloína? Sim. Heloína é irmã dele. Sim. Tom Rosa. Venceslau. Professor Venceslau, né, era também aqui de Bocaiúva. Né? A turma era grande demais, então. Aí vocês ficaram um tempo em Montes Claros, aí dos 16 até quantos anos que o senhor ficou em Montes Claros para o senhor ir lá para... Eu fiquei acho que uns 5 anos em Montes Claros, Tom Rosa e Venceslau, e saí depois que foram para o Pirapora. Venceslau, você falar, né? Professor Venceslau. Já. E Tom Rosa também era professor, né? E tudo. Mas foi morrendo. A maioria morreu. Paulo Catatal está doente, né, coitado dele. Vocês conhecem Paulo Catatal? Sim, esposa de Nildenor. Esposa de Nildenor. Nildenor trabalha lá com o Jair. É companheira. Ô, padre, agora, nessa ida pro senhor para São Paulo e tudo, com quantos anos que o senhor assumiu a paróquia do Senhor do Bonfim aqui? Ela já era paróquia, ela era igreja, já era paróquia, né? Paróquia de muitos anos. E foi a primeira que o senhor assumiu depois que o senhor... Foi a primeira e única. Quando o senhor... É porque é isso que eu estou imaginando, porque ele estava, né, o tempo em Montes Claros, ficou 5 anos, depois foi para São Paulo. Depois o senhor já veio... Aqui eu me ordenei, fui ordenado, fui ordenado. E depois eu estive um tempo, 1 ano e meio na Matriz de Montes Claros, depois fui a Belo Horizonte, voltei aqui, fiquei padre Sapsalente, lá ajudando de ordem, como diz, né? ficou na retaguarda. Quebra galho. Mas o problema é que eu fui a Belo Horizonte também, fiquei 17 anos lá. Aqueles bairros, eu não tinha paróquia, e aí os colegas onde precisava, né? Precisava, me chamava, eu ia, Pedro Leopoldo, Vespasiano. Aquela região inteira que é grande, né? A grande BH. A grande BH. Eu passei por tudo que tem no mundo. Eu fico olhando assim, gente, eu já passei lugar demais, né? Aqui em Montes Claros, esses lugares todos, São Pedro das Graças, São Pedro está lembrando, Vista Alegre, Nova Esperança, Bom Sucesso. Lá tem um Mucambo também, lá para aqueles lá de Montes Claros, perto de Nova Esperança, até imaginei que você falou que era de Mucambo. Como é que Nova Esperança chamava? Nova Esperança? Uá. Mucambo? Não. Ou Velha Esperança? Viado. Uá. Era Viado. Viado que chamava o lugar? Chamava Nova Esperança. Aí, que trem. E graças a Deus mudou, né? Mas Deus só Viado. Hein, padre, e o senhor veio para Bocaiúva com quantos anos assumir a paróquia? O senhor lembra mais ou menos? Deixa eu ver, uns 50, né? Mais ou menos, 55, mais ou menos. Com 50 o senhor assumiu a paróquia? Porque eu fiquei 17 anos em Belo Horizonte, né? Faltou o padre aqui. Padre Joaquim ia sair. Esse cara se achar alguém para vir para cá. Aí pedi, eu dava aula no SESI. Desculpa. Lá em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, lá no Contagem. O senhor lecionava? Ou era muito ciências humanas, assim, moral e cívica, problemas brasileiros, etc. Né? Ainda é engraçado que às vezes a gente não dá valor a essas matérias. Você dá valor a matéria que dá dinheiro. É verdade. Dá um dinheiro. Né? Mas eu encontrei no velório ali hoje, são coisas que a gente fica gratificada. Né? Encontrei uma ex-aluna, longe no tempo aqui em Bocaiúva, escola normal, deu umas aulas aqui na Naval. E eu ensinava, vocês, as meninas, não passem esmalte nas unhas com as unhas sujas por baixo. Porque se você passa esmalte, o sujo não sai. Sai não, está lá ainda, só está escondido. Tem que dar uma areada. E ela guardou. Até hoje ela lembra. Ela não deixa a unha suja. Primeiro ela limpa a unha, depois que ela passa esmalte. E o pessoal hoje está fazendo o contrário. Eu fui no velório, aqui há pouco, né? Eu sou Clésio, aqui é Belo Horizonte, morreu. Agora, há pouco eu fui lá. Mas em Belo Horizonte eu rodei aquele mundo todo. E para dizer a verdade, aí eu vim para cá. Não achou o padre, eu vim para cá. Dom José e Dom Geraldo vieram pedir para que eu
assumisse a paróquia, etc. Aí só tinha a igreja de São do Bonfim aqui ou já tinha outras? Não, o Sagrado Coração pertencia à paróquia. À paróquia do Bonfim. E aí eu deixei o César, vim para cá, etc. Né? Aí um grupo mandou falar que era da UDR, né? Que acho que é União Democrática Rural, né? Um negócio assim daquele tempo. Era uma coisa política ruralista. E inventaram que era da UDR, etc. Eu nem conhecia o DR. Não sabia nem o que era, né, padre? Eu vivi no mato. Mas não mexeu com essas coisas, não sabia? Não. Inventaram esse trem e foi assim uma perseguição muito grande, né? E ruim, desagradável. Até eu passei por cima, etc. Mas foi a única paróquia que eu tive. Olha, na vida, vocês podem escrever. As pessoas que gritam mais, que falam mais, né? Sempre pegam os cargos. Se você ficar calado, etc., você nunca será lembrado. Mas eu não importo com cargo, não. Eu fui pároco uma só vez, nunca mais fui, nunca mais serei. Né? E o valor da vida não está no cargo, não. O valor da vida está na pessoa. Você é importante porque você é. Igor é importante porque você é. O Sidney é importante porque ele é. Tatá é importante porque ele é. Não porque tem um título. Não é o status, né, padre? Não é o status. Porque muitas vezes você cumprimenta a pessoa pelo título. Pelo status, é verdade. Né? Então, você está cumprimentando quem? O título ou a pessoa? Eu estou cumprimentando Jair, eu estou cumprimentando o título dele. Muitas vezes você está cumprimentando o título. Não é valorizar a pessoa. Então eu falo muito isso, de ter educação. O Brasil de hoje não tem educação. Eu vejo o debate político, por exemplo, eu fico triste. Pessoas formadas, advogadas, médicas, um linguajar baixo, humilhar os réus e assim por diante. Não é esse o papel da pessoa humana. Mesmo que a pessoa mesmo que a pessoa tenha algum defeito, não fica expondo o defeito. Todo mundo tem um princípio, todo mundo tem direito à boa fama. Né? Outra coisa também, extrapolando um pouco. Extrapolando um pouco, às vezes, por exemplo, eu acho assim que o Brasil de hoje, a votação, ela está sendo mais no ódio. Está levando muito para esse lado, e não para a melhoria do país, né? Está olhando só. Meu candidato tem que ganhar. Seja ele bom ou ruim. Mal ou bom. A ou B, eu quero que o meu ganhe, e se o outro ganhar, eu quero que não faça nada. Por exemplo, se você pegar, eu não estou criticando a juventude, não, eu gosto muito da juventude, né? Fui jovem também um dia, mas se você for fazer uma pesquisa, a pesquisa é a mais mentirosa possível. Fizeram uma pesquisa e perguntaram assim, qual foi o maior presidente do Brasil? Foi feita a pesquisa. O maior presidente que já houve, na minha opinião, né, de maneira disparada, pelo que eu conheço desde criança, chama Juscelino Kubitschek, JK. Ele mudou o Brasil. Você vê que para lá... Foi aquela história de 50 anos em 5. 50 anos, né? Ele mudou em 5, né? Ele queria realizar 50 em 5, que Jair falou aqui agora. Sabe quanto ele tirou na pesquisa? Faça um cálculo aí. Ele, deve ter nem ter lembrado. Para mim, o melhor presidente que já houve no Brasil. O trabalho, o povo alegre, e tinha que comida, e aquele gostoso, candango, e assim por diante. Quanto ele tirou na pesquisa? 10%. 10%. Aí tem ainda pouco também. Então, 30%. Uns 40%, pelo 40? menos. Uns 40%. Quanto ele tirou? 1%. Nossa Senhora. E se eu fez nós aumentar aqui, o trem foi a menos dos 10%. É desconhecer a história, é ofender a mente humana. Falar que o presidente é 1%. A verdade, padre, é que falta um pouquinho de estudo. História. Né? Sentar ali, ler um pouquinho. Conhecimento. De pesquisa, de pesquisa. Estudo, não é? Às vezes na escola, ensina-se uma ideologia.
não ensina assim, o crescimento intelectual, o crescimento em relação à verdade. Não, fulano é esse, e às vezes a pessoa nem talvez não deva aquilo. Com certeza. Então o Brasil, hoje, por exemplo, é um voto fanático, é um voto de ódio hoje em dia. O senhor falou tudo, é o fanatismo. Transformou num fanatismo a tal ponto de, eu observo também, eu compartilho essa opinião, de tão fanático que se o meu candidato é o A, se o B ganhar, aí já começa aquela teoria de torcer para nada acontecer para o meu país, um país que meus pais moram ali, meus filhos moram aqui, mas como não é o meu candidato, eu não quero que dê certo. Não, e outra coisa, padre, eu acredito assim, eu até converso com o Jair algumas vezes, virou muito aquela questão de time de futebol, Cruzeiro contra Atlético. Se eu sou cruzeirense, eu quero que eu quero que o Atlético se dana. E se eu sou atleticano, eu quero que o Cruzeiro se dane, entendeu? Fica muito... virou torcida mesmo, na verdade, né? Não virou... E não tá olhando o bem comum, né? O bem comum. E mesmo na política, você falou aí, né, Jair? Quanto pior, melhor. Não é isso? Quanto pior, melhor, o outro não cultura, crescer. sim. Justamente. Cultura, né? Então é importante a gente, na vida, ter um equilíbrio. Em todos os setores da vida, as variáveis da vida. Setor político, setor religioso, no mundo trabalhista. Outra coisa também que é importante é que o mundo não fique somente nos direitos. Tem os deveres também. Você vai pagar um trabalho com o suor do rosto, às vezes, né? E a pessoa não corresponde. Ela acha que é importante, é direito só que ela tem. E não tem o dever de trabalhar, de lutar, de dar uma mãozinha sequer àquilo que está pagando e tudo. Né? E os direitos todo mundo sabe na ponta da língua. Pois é, né? E os deveres? Dever que é o problema. Outra também é honestidade. É isso aí que o senhor falou, é certeza. E se tratando de, infelizmente, que é uma cultura nossa, vou falar nossa porque nós estamos aqui, né, no Brasil, que hoje as pessoas estão colocando isso como uma coisa positiva. Não. Boa. A esperteza, né? Fulano é esperto, fez isso. Conseguiu passar o a esperteza hoje vale mais do que tudo. Não tem danado. E às vezes eu acho assim que eu falo aquele ditado: o alheio chora o seu dono. O alheio chora o seu dono. Então, eu acho tão bonito, eu guardo muito a imagem do meu pai. Não, e sim, mal assinava o nome, né, e tudo. Essa memória, gente, vamos valorizar a palavra. Se eu falo assim, amanhã eu vou. Se eu não posso, né, eu vou explicar, não deu certo, etc. Né? Qualquer coisa assim no campo. Né? Então é importante a gente, na sociedade nossa, nós estamos decaindo muito. A grandeza da palavra, que a pessoa se define pela palavra. Com certeza. Ou você é ou você não é. Quando a pessoa é desonesta, a pessoa amiga, cuidado. Fique esperto. Não vai ser negócio, não, que eu não pago, não. Não, é desse jeito. Mas é mesmo, abre o olho. Fica esperto que né? é problema. Mas a cultura nossa hoje, eu falei ontem, na Igreja São Francisco, por que não há partilha, às vezes? Porque a maioria das pessoas, elas se enriquecem através da desonestidade. Né? Então, ela passou alguém para trás, não passou? Então, ela não quer tirar aquilo que ela roubou para ajudar o outro, porque ela já prejudicou cá, vai ajudar lá. Então, a desonestidade faz com que as pessoas não partilhem a vida. Uma pessoa que é avarenta, que fala do rico e o Lázaro, né? Sim. O Evangelho de Domingo. Fala na Igreja Católica, é esse aqui, o de Lázaro. Ali mostra o rico avarento. Aquele que tem medo de perder R$1. Né? Aquele que tem medo de perder R$1. Porque foi mal ganho. Entendeu? Então, o Brasil de hoje, outra coisa também, se fala-se muito do pobre, mas há muito assim, pessoa que é pobre e que também não tem bondade, não. Se passa outro para trás, passa. E se contenta com aquilo também. E não busca, não. Passar outro para trás, passa também. Não, você dá um pedaço de pão
para alguém, chega lá e joga para o cachorro ali fora. Né? Eu falo assim, muita gente, negócio de comida, passar fome, ninguém se lembra de que você não quer trabalhar também, não. É verdade. Pega um Não, recorte, se falar de serviço, dá até briga. TV Record. O que está lá? O pessoal assaltando. Aquele balanço geral passa isso 24 horas. Sequestro, etc. Quer dizer, é preciso olhar essa parte. Né? Muita gente tem vontade de trabalhar, tem vontade de crescer. Eu falo sempre isso. O Zé Maria é do pessoal do Moreira, de Denise, que veste a funerária. Sim, dos Araújo, né? O Zé Maria, ele morava ali, perto do Requeijão ali. Indo para Navarro? Sim. Zé Maria, ele era pobre, o pai dele chamava Teófilo, e tem Elza, que é a irmã dele, é um casal, do primeiro casamento. E Zé Maria vinha para lá da Cachoeira, Requeijão, a pé, né? O que ele fazia para economizar, para poder coisar? Ele tirava o sapato, vinha a pé, depois pobre. Né? Um exemplo de que você querendo, você pode vencer. Né? Força de vontade, né, pai? Vontade. Então, ele tirava o sapato, chegava aqui, lavava o pé e calçava o sapato. Coisa. Zé Maria, pobre. Chegou a PhD em Viçosa. Ah, que beleza. A trajetória dele. Ninguém ajudou. Foi ele mesmo, né, pai? É o que o senhor falou, a força de vontade dele sobressaiu tudo. Né, vontade. É o que falta hoje. O filho dele casou-se com o filho de Zé Panã. Com a filha de Zé Panã. Ali embaixo. Com Dani. Né? Dani. É muito meu amigo, Zé Maria. Né? Mas eu sinto que, às vezes, fica falando isso, aquilo, fazer cotas, etc. Ele nunca recebeu cota, coitado. E ele sozinho. Ele foi atrás, né, do que... Ele foi atrás, na comunidade. Teve força de vontade, né? Ele quis e tem o objetivo e ele conquistou e lutou por aquele objetivo. E a gente fica só esperando. Muita gente fica esperando. Não, e tem uns que esperam. Se chegar, eles escondem. Eles escondem, então, você precisa amar o trabalho. Você ter iniciativa de crescer. Né? O Papa João Paulo II dizia, numa festa de São José Operário, que o trabalho santifica a vida. Você comer do suor do seu rosto. Né? Eu estava falando numa mensagem Zé Caetano, Zé Binga. Sim. Eu fiz uma mensagenzinha. Ele era pobre, Zé Caetano. Ele pegava lenha, buscava lenha, vendia a lenha para a mãe dele comprar tocinho para fazer a comida. Era pobre. Mas o que ele fez? Cruzou os braços? Não. Esperou cair do céu? Foi em São Paulo, foi secar, mexia com isso, mexia com aquilo, e tudo. Correria, né, pai? Correria, e foi trabalhando, lutando, até vencer, né? Não ficou esmolando dos outros, não ficou pedindo, não. Ele trabalhou. É um exemplo que eu citei esses dias aqui. Então é importante, assim, a gente na vida, é que a gente se torne digno da vida. Dignidade. E que às vezes, assim, as pessoas não se dão essa oportunidade, né, padre, de tentar. Às vezes fala assim, eu sou frustrado, eu não consegui, fulano conseguiu, tal, mas a pessoa não deu a oportunidade, não tentou, não, e outra coisa, não foi, aí fica esperando, né? E outra coisa, até mesmo pra gente chegar em algum lugar, né, a gente tem que dar um passo. Se a gente dar o primeiro passo, como é que nós vamos? Não, é aquilo que eu te falei, as pessoas às vezes querem essa mudança, né, na vida, mas a mudança tem que entrar na casa dela, puxar ele pelo pé lá debaixo da cama. É verdade. Porque senão não quer, não. Então, eu acho assim que nós precisamos muito de mudanças. Mesmo, por exemplo, também no campo religioso, que é meu campo, né? Meu campo aqui. Né? A gente precisa também de uma igreja mais aberta, assim, mais sorridente. Uma igreja mais humana. Alegre. Acolhedora. Menos acolhedora, já aí foi a palavra certa. Menos
vamos dizer assim, menos detalhes. Burocrático. É ritual. Ritualista, né? Ritualista. Nós temos que fazer uma reforma, né? Tem os padres aí, o padre Alain, o padre Rafael, tem o padre Jair, o padre... Mike, né? Mike. É tudo. Tem os diáconos, etc. Né? E tudo. Então, é preciso que eles tenham apoio da comunidade para certas reformas, né? Mudar, vamos dizer assim, este ar sombrio. Jesus não era assim, né? Até o Papa falou que às vezes ficamos muito em roupa, né? Assim, na aparência, né? Aparência, não é isso que é importante. Uma vez os bispos estavam criticando também que muito incenso, muita badalação, muito lampadário, etc. Os bispos mesmo que estavam criticando. Fui eu não. Né? Joga lá pra cima, né? Outra coisa também, eu vi um debate de bispos, né? Uns 3 bispos, eles falando que nós somos formados em teologia e não temos caridade. Que vamos dizer assim, o cerne da vida religiosa, o cerne da vida cristã, o cerne da vida humana se chama caridade, né? Caridade. Eu tenho que amar você, tenho que amar você, tenho que amar Tatá, tenho que amar Sidney. Essa que é a vida. Eu não estou perguntando se é importante ou não. Quando me chamaram hoje, até deitei um pouquinho, aí me chamaram para fazer o velório. Eu não perguntei se era importante ou não. Eu simplesmente peguei, fui lá, né, cheguei lá, era uma pessoa pobre, que vivia sozinha aqui para cima, né? Quantas pessoas estavam lá comigo? 5 pessoas. Eu falei, olha, gente, não se pode acontecer isso, né? Aqui é um ser humano, aqui é um corpo humano, não é um corpo de um cavalo, quer dizer. Quando o Van Dyck, né, Tatá, eu fiz lá do seu pai, lá, eu falei, o Van Dyck fez 3 vezes, né, Tatá? Prefeito. Eu falei, onde está a cidade? Onde é que está o povo? Eu falei no dia, sobre seu pai. Onde é que está? Cadê a gratidão? Cadê a memória naquilo que você falou? Memória. Né? Quando Noraldino morreu, Noraldino é irmão de Brás Silveira. Lembra dele? Noraldino não. Vocês são jovens, não lembram? Não lembro. Brás você lembra, né? Que perdeu Maria Antônia agora. Brás, sim. Né? Maria Antônia, você conheceu? Conheci. Maria Antônia. Quando o Noraldino também morreu, eu falei. Gente, ele vendeu doce para estudar, vendeu doce na rua para estudar, Noraldino, é muito inteligente, né? Eu lembro que ele, num cemitério, ele falou assim, dessa faixa terrestre para os píncaros da glória. Eu guardei a frase, achei bonito, né? Desta faixa terráquea para os píncaros da glória. Achei bonito a afirmação dele. Mas Noraldino, ele estudou igual o Zé Maria. Estudou, vendeu biscoito. Com dificuldade, mas... Até tem um fato, depois eu terminei de Noraldino. Quando os americanos estiveram aqui... Do Eclipse? Eclipse. 48, 49, 47, né? 47. Quando estiveram aqui, o que eles faziam? Eles jogavam doce no balão para cair na casa no beco de... O resto que fica. Inclusive eles derrubaram o hotel lá. Derrubaram o hotel lá. Sabe lá? Sim. O beco. E caí ali. O beco de rolo. Eu nunca falo a palavra. Pode falar essa palavra. É igual, quando vê celebrar lá. Você põe aí uma missa para o Mané da Égua. Falei, não. Não vou pôr o Mané da Égua, não. Mané Siqueira. Ué. Onde é que você arrumou esse sobrenome? Outro dia puseram no lado de missa por alma de chicote. Ué. Eu falei, quem é chicote? Quebrou o chicote? Chicote.
mas a cabeça está meio fraca. O que eu estava falando? Eu esqueci. Você estava falando Noraldino, pai. Noraldino. Aí então, americano. Os americanos jogavam eu fui ao campo do dia da Eclipse. O senhor estava presente? Estava presente lá. Eu e Tuca, que morreu esses dias, Tuca Veciano, sim, nós fomos a pé, passando por aquele que é São Francisco, a estrada era ali. Tá. Havia 21 aviões com fortaleza voadora, etc. Mas eles ficaram muito tempo e gostavam muito de frequentar esses ambientes eróticos. Sim. Os americanos, a Maria, era terrível. Danadinho esse menino, né? Tinha o tenente, tinha o sargento Jorge, e o tenente passou, depois eu vou lembrar o nome. Mas eles namoravam, tinha Bela, né? Bonita, Bela, eles namoravam muito. E frequentavam muito essa casa, Beco de... Um centro de entretenimento noturno. Deles aqui. Eles, na americana, na guerra mesmo, eles invadiram lá, deixaram muitos filhos para trás. Sim. Na guerra 39-45. Mas aí, eles jogaram um balão e o doce caiu na casa do Beco de... Ele e o Noraldinho correndo atrás. Onde é que o doce ia cair para pegar o doce. E nós chegamos lá, o Noraldinho fundou lá para dentro. Para pegar o doce. E eu fiquei lá fora. Né? Mas essas meninas de Dona Bela, xingaram o Noraldinho demais. Né? Porque ele tinha entrado, né? Ele não podia entrar. Não, né? Chegou e fundou, pai? Ele chegou e fundou. Doce, nem saber. Queria o doce. E eu fiquei na janela. Sabe o que eu vi lá? Naquele tempo, olha quanto tempo. Naquele tempo, eu vi pela primeira vez, tinha uma prostituta, né? Uhum. Lá, e a janela estava aberta. Eu vi lá o véu, como chama isso? De muriçoca? Um cortinado. Cortinado. Pela primeira vez, eu vi um cortinado. Eu fiquei assim pensando, gente, que coisa chique. Que é isso? O que é aquilo? Para que serve isso? De uma prostituta. Né? Mas são fatos assim, que a gente guarda com carinho. Mas na hora, ele teve essa trajetória, foi para o Rio de Janeiro, o primeiro lugar com oratória do curso dele. E levou o nome de Bocaiúva, né, e tudo, grande orador. Honrou, né, pai? Honrou no Bocaiúva. Quando ele morreu, poucas pessoas. Gente. Eu falei também, igual eu falei com o pai de Tatá. Eu falei, gente, valeu a pena. Cadê as pessoas? Valeu a pena esforçar, para levar o nome de Bocaiúva, né? Então, é preciso Bocaiúva, às vezes, o senhor de Duca, ele falava, Bocaiúva é uma péssima mãe e uma boa madrasta. Né? Para quem vem de fora, valoriza, né, pai? Até interessante que eu vou ter que conversar com o Zé Roque, uma fotografia saiu, meu irmão tem uma fotografia que o Zé Roque deu. Lá tem um personagem que passou por aqui. E eu custei descobrir no retrato quem ele era. Era Frade, chamava Frade. Ele era rádio, como é que chama isso? Como de comunicação. Radialista? Radialista, ele que... Rádio, telegrafista, negócio não. Ele fazia... Rádio, você que mexia com essa parte, né? A Frade. E esse Frade é interessante que ele namorou Leone, uma moça muito bonita aqui de Bocaiúva, a vizinha nossa. Resumindo, casou-se com ela. Depois começou a beber, etc. Foi embora a Belo Horizonte, tudo. É dos Cândido, né? Aqui os Cândido de Bocaiúva. Vixe Maria. Aí ele um dia estava bebendo, bateu a cabeça na mesa de bar, e daí ele foi para o hospital e tudo. Quem deu assistência religiosa para ele foi eu, no Hospital João 23. Eu cheguei lá, ele só tinha o diafragma respirando. Como ele fosse muito vistoso, ele teve várias propostas de namoro, as moças atrás dele. E quando chegava de Era um fora, menino cobiçado, né? Não, e quando chegava de fora, com gravata e tudo, as moças ficavam doidas. Se tivesse carro, pior ainda. Bicho Maria. Aí que ia atrás. Aí que tinha que fechar até a janela do carro para não pular lá dentro. Aí eu fui e falei assim,
vendo o estado dele, gente, onde estão as moças que o adoravam? Onde que está nesse ele momento? Sozinho, naquele quarto, morrendo. Falei, onde é que estão as moças? Né? Cadê, né, padre? Cadê os coleguismos? Cadê aquele status que tinha, né? Que tinha. Acabou tudo, né? Quando tinha um caso aqui concreto, né? Eu vou terminar. Não. Nós ainda temos umas duas perguntas ainda para o senhor. Pode esperar aí. Havia uma moça aqui em Bocaiúva chamada Eva Mancor. Eva. Era uma moça muito bonita, pobrezinha, pobre. Outro dia, eu pegando as coisas de minha irmã, já faleceu, achei uma fotografia. Uma moça bonita, mas quem será essa? Né? Fiquei na dúvida, até descobrir, essa é Eva. Aquela dela. Ela mancava. Ela era muito bonita. E Eva, coitada, por ser assim, mancava, ninguém quis casar-se com ela. Houve um personagem, Bocaiúva, casado, que teve 5 filhos com ela. Ela era pobre, não cuidado. E esta Eva, ela foi decaindo, passou a varrer rua, aqui em Bocaiúva. Ela arranjou um homem depois aí para Cachoeira. Ninguém dava carona para ela. Eu dava carona para ela. Né? Quer dizer, quando ela era nova, eu corria atrás dela, coitadinha. Quando ela ficou velha, ninguém postou-se mais. Ninguém deu atenção, né? Essa é a cruz da vida. Né? Para resumir a história, ela era muito amiga de casa e tudo. Para a minha história, eu fui fazer o velório dela lá no Beija-Flor lá. Perto da casa do seu pai. Perto da casa de vô lá, Maria Rosa. Não, de Eva? Aham. Eu acho que eu já ouvi falar. Só que pertinho da casa do seu pai. Pertinho da casa de pai. Aí eu guardo muito o passado. Na hora que eu estava rezando, eu vi aquele rosto macilento, sabe, um rosto já defunto mesmo, né, cadavérico, né? Eu olhei os lábios murchos, né? E eu pensei assim, onde estão os lábios que a beijaram? Eu rezando e fazendo uma, né, Tatá? Fazendo uma análise daquele momento. E aí rezei, etc., e fiquei assim, impressionado com a vida. Quando eu terminei de rezar, a irmã dela, que é casada com o antigo sargento Sebastião, que trabalhou aqui, já morreu e tudo, né? O sargento Sebastião, ela me chamou e falou assim, opa, mas sabe por que ela mancava? Foi meu pai que bateu nela com um porrete. Nossa, no joelho dela. Ninguém sabia. Machucou. E ela me contou. Naquele tempo não havia recurso, ela ficou aleijada para sempre até a morte. Né? Mas são fatos, né, assim, da nossa vida, da nossa história. Mas a gente não pode esquecer os personagens, mesmo aqueles que bebiam, Antônio Belinato, Antônio Barroca, Muquirana, né, Muquirana, Julieta, Muquirana, etc. Tem alguém do rádio? Como é que era esse beijinho do rádio? Tinha um. Budé, não, você fala o tolo, né? Como é que era o nome dele? É aquele do rádio. Assim. Se eu sei o que você está falando, ficar batendo um outro assim. Mas Bocaiúva, ela, vamos dizer assim, é uma cidade sem memória. Né? Eu falei, né? Se você perguntar à juventude hoje, quem foi seu pai? Olha para você ver uma pesquisa. Quase ninguém vai lembrar, né? Importância. Foi o primeiro a colocar calçamento, né? Em Bocaiúva, foi seu pai. Né? Eu pelejei com o Van Dyck. Falei, Van Dyck, deixa ao menos uma fazenda, aquela lá da Garapa, né? O senhor foi criado assim, vem das outras, deixa essa aqui. Mas ele, coitado, já estava assim, meio cansado já, né? Ele não guardou nada, né, Tatá? Não guardou nada assim. Sua mãe ainda tem barrinha? Pratinha. Hã? Pratinha. Pratinha. Ah, pratinha. Né? Mas de maneira que a gente
Tá aí. Alguma coisa mais? Ô, padre, eu tenho, sim. Tem uma música, padre, né, que eu acho que ela é marcada, né, pelo senhor, que é aquela... Inclusive, eu já errei ela lá tocando. Padre é que não sabe, não vai brigar comigo. Aí, eu fui tocar lá, na misa aí, padre. Já tô... Que é aquela Ficar Sempre, né? Um pouco de perfume. Justamente, qual que é a mensagem, padre? Que essa música ela traz para o senhor, né? Não, aquela música foi de umas irmãs de Jesus crucificado, lá do Rio de Janeiro, né? E havia também aquela chuva do telhado. Sim. Como é que é a letra, a gente... A chuva no telhado é cantiga de ninar. Lembra, não? Não, essa eu nunca ouvi, não, padre. Lembra, né? É muito bonito também delas também. Sim. Mas aquela representa que quem faz o bem oferece um perfume. O perfume, assim como a rosa, ela gratuitamente, ela espalha o perfume, né, glorificando a Deus. Se perguntasse para a rosa, quem te criou? Ela responderá, foi Deus. Né? Se você perguntar a pedra, quem te criou? Foi Deus. Então, essa música reflete que o perfume da rosa deve ser também incorporado à nossa vida. Eu falo muito, esse casal aqui já ofereceu tanto perfume, quando eu fiz o meu aniversário eu falo, o perfume do carinho, o perfume do respeito. Então, a rosa simboliza a vida humana. Sim. Né? E a gente até deixei para lá porque vai ficando velha, a voz acaba. Mas assim, padre, o senhor consegue dar uma palhinha dela para nós? Você consegue. Acho que o senhor consegue cantar um pedacinho dela para nós, não consegue? Não? E que te ajuda. Consegue? Não, nós ajudamos todo mundo. Não, nós três. Vou te ajudar. Isso é a letra mais ou menos. Como é que é? Aqui vai ser o tri parada dura. É o tri parada dura. Fecha aí, gente. É o tri parada dura. Pensa no tri de peso aqui, viu? Inclusive, eu tô com a camisa do último podcast, tô com ela até hoje. Comprei na mão de Jair, viu, gente? Quem quiser pode comprar na mão comigo. A camisa é boa. Mas dá pra dar uma palhinha dela, padre, pra nós? A minha voz tá tão curta. Tá cansada? Vocês podiam cantar aí. Vamos juntos. Nós três. Nós vamos fazer o... Eu começo. Se eu começo e termina, eu vou no meio. A voz tá tão ruim, tá? Ela tem passado mal. Padre. Vamos lá. Fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua vida mais linda. A voz não tá. Esse registro ficou. E o tom que você puxou aí também, pai? Quase não ria aqui. Ele já puxou ali no cima, não pra cima. Ali que eu vou falar. Quem quiser me acompanhar, suba em cima da cadeira. Mas é tipo isso mesmo. Ô, padre, agora assim, é uma honra muito grande, tá? Tá recebendo o senhor aqui. Obrigado de coração, né, Jair? Com certeza, padre. A gente quer agradecer. Pelo tempo que o senhor destinou a nós, né? Graças a Deus deu certo o nosso bate-papo. Foi muito proveitoso. Eu acredito que todos que assistirem, né? Que receber essas mensagens, essas palavras do Senhor, vai se sentir, né? Uma pessoa melhor. Porque o nosso intuito aqui principal é esse. É levar mensagem para todos aqueles que nos assistem, não, Jair? Com certeza. Mandar mensagens positivas, assim, né? Jair, para terminar, a gente, por exemplo, o mundo do esporte, né? Como é que a gente vê, por exemplo, o esporte hoje? Porque o esporte hoje é um esporte mercenário hoje, né? A pessoa joga mais pelo dinheiro do que pelo amor ao por vontade, esporte, né? Ao esporte, não é isso? Então, ficou um comércio. Né? Você é um jogador ganha mais de 1 milhão por mês. É dinheiro demais. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Eu joguei até os 80 anos. Sabe quanto eu ganhei?
Faz um cálculo aí. Nada. Eu ganhei bem. Ganhou? Bem? Saúde. Saúde. Ganhou pelo menos a chuteira, padre? Eu ganhei 5 cruzeiros no Casimiro. No Casimiro? Olha. E uma garrafa de Guaraná que Quezinho me deu. É sério. Isso no Juventus? Fora, hã? E o senhor jogou aqui no Juventus também? Joguei. Jogou no Muitos Juventus? anos. Mas, vamos dizer assim, o problema é que, além da garrafa de Guaraná, que Quezinho me deu, ele gostava muito do esporte, que é Sancler. Na Casa Carvalho? É. O Casimiro, eu depois de padre, eu joguei um pouquinho lá. Me deram 5 cruzeiros, João Melo, naquele tempo. Né, gente? Então, além disso, eu ganhei dor de cabeça, sono, fome, cansaço, andar a pé, andar a cavalo, andar de bicicleta, andar de caminhão. Lesão, não ganhou não? Minas, lesão, você não ganhou não? Costela aqui para cima, para Belo Horizonte, você estava fazendo em Minas. Pau de arara? Chegando da Labela, parece que o baço tinha saído do lugar, de tanto pular. E a chacoalhando. Agora, padre, o senhor falou uma coisa... De seu, todo esse pessoal jogava. Agora, o senhor falou uma coisa interessante aí, a questão do esporte, né? Dessa atualização que ficou pior do que era antes, né? Que virou por dinheiro. Tio Dominguinho, Fernando da Barra, lá do Morro Alto. Tio Dominguinho conta várias histórias que eles montavam num cavalo 3, 4, 5 horas da manhã ali pra jogar bola lá nas abóboras, que era quase 12 quilômetros, no Planalto afora. Chegava lá, jogava a bola, tomava umas 2 pinguinhas, montava no cavalo novo e ia embora. Olha pra você ver. Isso tudo por quê? Você ganhar R$1. Por amor ao esporte, porque gosta, né, pai? E vamos dizer assim, campo gramado, me livre. Campo de terra cheio de pedra, pedrinha. Relava, caía, e os tocos? Joelho, né? O senhor falou do dedo, padre? O dedo saindo sangue aí. Eu falei que o senhor ia contar uma história, voltando lá atrás. Eu fui coroinha, né? Muitos anos lá com o padre Maia, lá na paróquia Senhor do Bonfim. E um belo dia também eu tava jogando um derruba-lata na rua. E a unha e o dedão foi tudo embora. E eu tava escalado na missa um domingo à noite da festa Senhor do Bonfim. Olha pra você ver que trem. E foi a mesma história do senhor. Mãe fez eu calçar um sapato. Fez eu calçar um sapato assim, pôs um algodão com espaladrapo assim, pôs lá e eu fui na procissão e ajudei a missa, servi a missa e cheguei lá em casa. Na hora que eu tirei o sapato, foi mesmo alívio do senhor. Você tirou o cadeirinho e beleza. Mas é a melhor coisa do mundo. Eu acho que o dedo entrou gemendo. Não, ia dar aquela pressão. Não, e o pior, moço, é que a gente sentava, né? E o pé ficava pra baixo, acho que o sangue descia, mas o coração batia lá na ponta do dedão que tava ficava pulsando, né? Aquela latejando. A natureza reagindo. Sim. Que não estava bem. Tá incomodando. Não tá incomodando, imagina. É melhor que nós estamos agradecer de coração esta oportunidade, né? A gente não veio aqui exibir nada, né? Não veio contar, às vezes, coisas da gente, né? A gente agradece às pessoas também que talvez possam ouvir, né? Tem aquela caridade de ouvir. E a gente está aí, na história de Bocaiúva, nós estamos aí. Com certeza. Né? Com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas misérias, com todas as nossas imperfeições, e com aquele intuito de olhar a felicidade das pessoas. Né? Todo mundo tem direito à felicidade, todo mundo tem direito a uma comida, todo mundo tem direito ao trabalho, né? Todo mundo tem direito à alegria. Então, nesse mundo, Deus, apesar dos problemas, Deus nos colocou aqui não para que nós pratiquemos o mal, mas para que nós pratiquemos o bem, principalmente a partir de nossas famílias. Né? Amar a família. Eu falo sempre assim, o amor de família é misterioso. Você sabe explicar o amor de irmão, sabe? É diferenciado, né? Diferente, né? Você briga com ele, mas se alguém brigar... Pois é. Eu fiz um velório hoje. Esse moço, até a irmã, uma coisa assim pessoal, não tem nada de mal, ela falou que era ovelha desgarrada, ele, né? Certamente ele teve problemas, separou-se da esposa, 3 filhos. Só ela veio, tem 5 irmãos, só ela veio.
os filhos não vieram, nem nada. Então, eu acho assim, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha assim, se afastado, não é hora de a gente se afastar. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vamos aqui lembrar que ele é importante. Né? Não é hora de ter orgulho, não, né, Padre? Ele não é um pedaço de pau. É um exemplo que eu estou dando. Eu já fiz enterro, eu vejo as pessoas se ufanando, que é isso, que é aquilo, etc. E chora, às vezes, diante de uma pessoa importante e tudo, né? Acha que está lá no céu, esse pessoal. Né? Eu já fiz enterro, gente, para mostrar que nós não somos nada, que ninguém chegou perto, por causa do cheiro. Né? E eu cheguei para poder rezar pelo doente, mas estava todo assim, já decomposição, etc., pela doença, né? Eu nunca me esqueço disso. Eu vou terminar contando como é que a vida é. Dona Rita, Sarrita, ela morava aqui em cima. Ela andava com um quadrozinho assim de Santa Rita, pedia assim para Santa Rita, pedia alguma coisa, e ela foi parar no asilo. Hoje eu vou celebrar sobre a festa de São Vicente. Vou falar um pouco do asilo. Ela foi para o asilo. E no asilo antigo tinha um quartinho no meio do quintal. E, resumindo a história, ela já está bem acabada, já bem alquebrada. Né? Ela morreu nesse quartinho. E havia na porta uma fitinha de couro que amarrava no prego para fechar a porta. Aí eu fui lá, né, tinha morrido. Quando eu cheguei lá e abri a porta, ela estava deitada no banco, morta, e os bichos caminhando assim, ó. Nossa. Os bichos. Olha o que é o ser humano. Né? Aqueles bichos brancos, desse tamanho assim, caminhando. Eu falei, gente do céu, como é que a gente pode chegar a isso, um ser humano, né? Havia uma senhora que tomava conta do pessoal do asilo com a pirata pendurada assim, pendurada na parede. Ela batia nesse pessoal pobre, né, fragilizado. E a vida é tão interessante, quando ela ficou velha, ela ficou no asilo também. Nossa. Ela chama Maria. A pirata ficou pendurada lá, mas ela ficou lá humilhada lá no asilo. Deus mostrou para ela que ela não era melhor do que os outros. Não é isso, gente? Então, eu quero agradecer de coração, Jair, Igor, Sidney, Tatá, né, Tatá? Aí até citei o exemplo do pai dele aqui, aproveitei, né, Tatá? E fazer a memória, lembrança, né? Tem tantos personagens, o doutor Teresiano também, que foi um grande prefeito, e outros mais, né, assim, que ele menosprezar ninguém. Eu vejo os mais antigos, né? Mais certo. Antigos, né? Aqui. Então, que Deus abençoe, vamos dizer assim, esta operosidade suas aqui. É uma coisa saudável, uma coisa alegre. Sim. É uma coisa que, vamos dizer assim, vai fazer bem à comunidade. Já está fazendo, né? Com certeza. Já está fazendo. E que vocês não se esmoreçam, né? Faz parte também? É o cinegrafista. Segurança. Motorista na hora vaga. Ajudante de ordem. Ele faz a mesma coisa que só ficava lá em Belo Horizonte. Tudo que aparecer. Precisou, ele faz. Somos salente. Eu falei, somos salente. Ô, Padre, mas mais uma vez, eu agradeço por demais, viu? Em nome do nosso podcast aqui. Essa oportunidade que o senhor deu a gente, igual o senhor falou, uma coisa saudável, né, Jair? Uma coisa que nós falamos de tudo, falamos de infância, falamos de raiz, falamos de futebol, falamos de religião, falamos de seminário, da cirurgia que o senhor, de política. Nós falamos da cirurgia que o senhor passou, né, por ela aos 80 anos, que é uma experiência bacana, né, que se fosse uma pessoa que fosse... Dos vícios, né? Isso. É que os jovens não se deixam levar pelos vícios. Estraga a beleza. E lá na frente vai ter um porquê disso aí, né, pai? Vai ter um custo, Vai ter um custo. Esse uso de drogas, né, dos jovens hoje, bebida, fumando, lá na frente, isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Olha, eu, 80 anos,
Eu venci uma batalha, graças a Deus, que Deus me iluminou. Mas quantos jovens que, se ele for correr daqui a Pardal, supermercado ali, cai. Chega lá, porque não? Não tem mais pulmão. Não tem fôlego, não. Não tem fôlego, não tem nada mais, né? Então, o jovem que não siga esse modismo de hoje, chama relativismo, tudo é permitido, tudo é possível. Não chega essas ideologias, etc., que, vamos dizer assim, ficam aí dançando aí nas escolas, dançando nas universidades. Não sigam isso. Sigam o futuro, prezem o futuro, valorizem o futuro, sejam alguém para o bem da família e para o bem da comunidade. Né? Esse aqui é a beleza, é a idade mais bonita que eu falo, a idade moça. É pena que a gente só valoriza quando os cabelos brancos chegam. É pena. Então, gente, muito obrigado. Sou eu quem agradece de coração. Né? Eu fiquei, não sei, né, os contratempos. Teve uns probleminha, né, padre? Mas acontece. Veio a virose, etc. O trem ruim. Ave Maria do céu. Nossa Senhora. A gente fica fraco demais. As pernas, né? E que Deus abençoe vocês muito com suas famílias. Você vai lá muito, aí lá na seu pai? Vou. Você mora lá, não, né? Não, eu moro lá no Brás Lopes. Lá em cima, depois do Nossa Senhora Aparecida. Chegando em Olhos d'Água ali, padre, só quebra a esquerda. 2 quilômetros de Olhos d'Água. Da Rima? Não, pro lado lá de Olhos d'Água. Você vai ali, Nossa Senhora Aparecida. Não chega a ser lá, não, mas tô brincando. Conjunto tem aqui. Ele que tá exagerando um pouco. Não, mas é chegando em Olhos d'Água, assim, para não que só subiu, que só viu Olhos d'Água, você entra à esquerda. Entra à esquerda e volta. Assim que ele mora. Anda mais 3 quilômetros. Você sabia? Que eu tava pra esquerda. Antigamente, para chegar em Olhos d'Água, fazia assim. Entrava por baixo. Só vem depois. A entrada não é assim. Que trem. Saía pelo fundo. Chegava pelo meio. Chegava por baixo. Você casou, né? Casei. É daqui mesmo? Todo mundo aqui. Daqui, né? E casou. Né? Você casou? Todo mundo tá casando. Tá casou. Se Deus quiser. Inclusive, gente, acredito que Raquel, né, que é a companheira de Tatá, tá assistindo esse vídeo aí. Tatá já pediu, viu, Raquel, o Padre Maia para marcar a agenda dele aqui pro casamento seus. Então, pode preparar que vai chegar o pedido logo. Então é isso mesmo, né? Então, e agradecendo mais uma vez o Padre. Vocês, né, todo mundo, sejam felizes. Né, gente? Sejam felizes. Deus quer que a gente seja feliz. Né? A gente tenha como base da vida, o alicerce da vida, chamada a humildade. O teto, etc., é chamada caridade. E a base da caridade é a humildade. O que sustenta esse telhado é esse aqui, é a humildade. Esse piso que sustenta. Então, que na vida, a gente nunca deixe de ser humilde. Nunca negue uma mão para quem estenda a mão. Né? Eu repito, se cumprimentar alguém é um ato de caridade. Quando eu cumprimento o Jair, eu cumprimento o Jair, o que eu estou falando com o Jair? Eu gosto de você. Entendeu? Quando eu nego a mão, eu estou dizendo, eu não quero saber de você. Entendeu? Então, que nós nos comportemos como seres humanos nesta vida, para que nós deixemos para trás de nós, deixemos para a posteridade, nós deixemos uma boa lembrança, uma boa memória. Que Deus abençoe todos vocês. Viu, gente? Muito obrigado. Amém. Obrigado, gente. Pessoal, e só para finalizar aqui, eu estava esquecendo, agradecer os nossos parceiros, né, desse quarto BocCast, que é o Supermercado Vieira, lá do meu amigo Antônio Augusto, tia Augusto, tia Cida, Giza, todo mundo lá, muito obrigado, viu? Também tem a Bela Mineira, dos companheiros Marcelo e Luciana. Alô, Marcelão, Luciana, forte abraço, Deus abençoe muito vocês. Nós temos o companheiro aí, Xisto, alô, Xisto, da X Design. O cara é bom, viu? Fez uma logomarca nossa aí que ficou top da galáxia. Tem um companheiro lá, 2 Despachantes, alô, 2 e Gabriel. Obrigado, viu, gente, pela força suas aí. E nós temos também o companheiro Júnior, né, lá do Laboratório Santa Maria. Alô, Júnior, Jota, que inclusive inaugurou, né, Jair, há pouco aí, a Policlínica
São Vicente de Paulo, lá ao lado do Polo Esportivo, lá na Rua Belo Horizonte. Precisou, é só chamar eles lá que eles estão prontos para atender. Padre Maia, Deus abençoa. Jair, muito obrigado. Tamo junto. Seguimos firme aí. Sidney e Tatá, os nossos companheiros aí dos bastidores de hoje. Deus abençoa. Gente, muito obrigado. Até uma próxima. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!